Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os mecanismos de reações, em termos das suas etapas elementares. Iremos também aprender a como determinar a lei de velocidade a partir da etapa mais lenta da reação. Como nós representamos uma reação química? Nós usualmente escrevemos a equação química do processo. Por exemplo, na reação de decomposição do ozônio para formar o oxigênio, nós dizemos que 2 mols de ozônio se decompõem para formar 3 mols de oxigênio. Então, se a equação química estiver devidamente balanceada, nós estamos representando as condições iniciais, ou seja, os reagentes que são postos em contato, ou nesse caso aqui o único reagente, que é o ozônio, e o produto ou os produtos formados. No entanto, essa equação ela representa apenas os estados iniciais e finais do processo como um todo, da reação como um todo. Quando, na verdade, nós sabemos que essas reações podem envolver inúmeras etapas, que nós chamamos de etapas elementares. E para que nós possamos entender a fundo como uma reação se processa, nós precisamos conhecer também essas etapas elementares. Então, vejam aqui na representação dessa reação, por moléculas de ozônio, aqui cada esfera vermelha representando um átomo de oxigênio. Quando nós lemos essa equação, nós estamos dizendo que o processo que ocorre é esse. 3 mols de oxigênio, de moléculas de oxigênio, O2, são formadas a partir de 2 mols de ozônio. Para identificar o mecanismo correto, o que nós devemos fazer, na verdade, é tentar identificar quais são as etapas elementares e verificar se há coerência nessas etapas. Muitas vezes o mecanismo proposto ele não pode ser estabelecido como sendo real, ou como tendo 100% de garantia que é ele, mas nós identificamos se as etapas estiverem corretas que o mecanismo é adequado. Então, vamos tentar apresentar um mecanismo para essa reação aqui por meio de 2 etapas. A primeira etapa consistiria em uma molécula de ozônio que, ao receber algum estímulo externo, por exemplo, a energia oriunda da radiação ultravioleta, nós teríamos uma excitação que resultaria na quebra dessa molécula, vindo a formar 2 moléculas, ou melhor, uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio separado. Em uma etapa posterior, nós teríamos uma outra molécula de ozônio, e essa molécula de ozônio receberia o átomo de oxigênio formado na etapa inicial, ou seja, esse átomo de oxigênio se chocaria com a molécula de ozônio, de tal forma que esse choque resultasse em uma nova quebra, agora dessa segunda molécula, para formar 2 moléculas de oxigênio. Então, observem que o que nós temos aqui como produto final é o conjunto de moléculas de oxigênio formadas nas etapas 1 e 2. Enquanto como reagentes, nós temos aqui as 2 moléculas de ozônio, que participaram, claro, em momentos distintos, mas nessa circunstância aqui, nós temos a mesma situação, ou seja, como equação global, nós temos a mesma situação que representado anteriormente. Agora, vamos representar essas etapas por meio de equações químicas. Então, na primeira etapa, o que nós temos é molécula de ozônio, aqui representada, né, originando uma molécula de oxigênio e o átomo de oxigênio. Enquanto na segunda etapa, nós temos uma molécula de ozônio reagindo com o átomo de oxigênio para formar 2 moléculas de oxigênio. Reparem que uma reação global aqui levaria em conta a não apresentação dos intermediários, ou seja, nós dizemos que as chamadas espécies intermediárias elas são produzidas em determinadas etapas e são consumidas em outras etapas. Então, desconsiderando, fazendo a soma do restante, o que nós temos aqui é a equação global, ou seja, idêntica ao que nós representamos anteriormente. Convém ressaltar que as reações químicas, as etapas elementares, elas apresentam uma propriedade que nós denominamos de molecularidade. O que seria isso? Dependendo da quantidade de átomos ou moléculas envolvidas em cada uma das etapas, nós podemos dizer que as molecularidades são do tipo unimolecular, ou seja, a reação é unimolecular, quando nós tivermos apenas uma molécula envolvida. 2 moléculas envolvidas correspondem a uma reação bimolecular, e a gente pode ter também, por exemplo, reação trimolecular, embora nesse caso seja mais difícil, uma vez que não é tão simples imaginar 3 moléculas colidindo simultaneamente com uma energia adequada e com uma geometria apropriada. Enfim, mas se nós voltarmos aqui e analisarmos as etapas elementares, na primeira etapa nós vamos observar que há apenas uma molécula aqui como reagente. Portanto, nós classificamos essa etapa como sendo unimolecular.
Enquanto na segunda etapa, observem que nós temos duas moléculas, ou equivalente a duas moléculas envolvidas, e portanto nós temos uma reação do tipo bimolecular. Vamos agora fazer um rápido exercício para avaliar nosso conhecimento sobre a molecularidade. Nessas situações aqui, vamos determinar quais as molecularidades. No primeiro caso, no item A, nós temos aqui uma única molécula de C2N2 que se decompõe formando duas espécies. Então, como há apenas uma espécie aqui junto do reagente, nós dizemos que a reação é do tipo unimolecular. No segundo caso, duas moléculas de dióxido de nitrogênio se decompõem para formar o óxido de nitrogênio e o trióxido de nitrogênio. Como há duas moléculas aqui na etapa como reagentes, nós dizemos que a reação é do tipo, reparem aqui, duas de NO, e a reação é do tipo bimolecular. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o fato de, uma vez que nós conhecemos as etapas elementares, nós podemos identificar que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração desses reagentes. Então, no primeiro caso, nessa reação unimolecular, nós dizemos que a reação, para essa etapa, claro, é de primeira ordem em relação a esse reagente. No segundo caso aqui, a reação é de primeira ordem em relação a esse e primeira ordem em relação a esse. Ou seja, como eles são iguais, nós podemos dizer que a reação é de segunda ordem em relação a NO2. Isso é um fato interessantíssimo, porque como nós já vimos, o mecanismo da reação, ou a ordem geral da reação, a ordem global da reação, melhor dizendo, ele é determinado experimentalmente. Porém, em se tratando de etapas elementares, nós conseguimos deduzir qual é a ordem da reação, por esses motivos que nós discutimos agora. Nessa outra etapa elementar, é fácil percebermos que há duas espécies aqui como reagentes, logo a reação é do tipo bimolecular. Reparem que a reação, portanto, vai ser de primeira ordem em relação a esse reagente e primeira ordem em relação ao íon hidróxido. E nesse último caso aqui, nós temos uma ou duas espécies. Não se confundam, o fato de BR2 estar aparecendo assim não indica que são duas espécies, é apenas uma molécula de BR2. Portanto, essa etapa é do tipo unimolecular. Observem agora a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a boa e velha água oxigenada. Como nós podemos observar nesta equação, a decomposição de 2 mols de peróxido de hidrogênio resulta na formação de 2 mols de água e 1 mol de oxigênio. Essa reação ocorre a uma velocidade relativamente baixa, no entanto, nós podemos promover uma alteração no seu mecanismo mediante a adição de iodeto de sódio, iodeto de potássio, fazendo com que essa reação se processe rapidamente. Então, nós podemos explicar esse novo mecanismo por meio da lei de velocidade, nós podemos compreendê-lo por meio da lei de velocidade, onde a mesma será dada pela constante velocidade vezes a concentração de peróxido e a concentração de iodeto. É interessante o fato de, na equação química aqui, não haver a presença de iodeto, mas quando nós adicionamos, nós fazemos com que ele atue como um catalisador, que nós iremos ver em detalhes adiante. Como o catalisador é uma espécie que ele não participa da reação como sendo efetivamente um reagente, no caso aqui o iodeto a gente vai observar que ele é produzido e consumido em etapas elementares, ele não aparece na equação global, porém ele aparece aqui na lei de velocidade. Vamos entender isso mais a fundo observando aqui as suas etapas. A primeira etapa dessa reação consiste da reação do peróxido de hidrogênio com iodeto, formando a água e o íon poliatômico. A etapa seguinte irá ocorrer entre o peróxido de hidrogênio, esse íon poliatômico formado na etapa anterior, formando a molécula de água, a molécula de oxigênio e o íon iodeto. Reparem que aqui o iodeto é um intermediário, portanto ele deve ser eliminado quando se pensa na equação global. Da mesma forma, esse íon poliatômico também é um intermediário e a reação global vai ser dada por 2 mols de peróxido se decompõem formando 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio, como apresentado aqui na equação química. Nesse ponto, convém nós observarmos uma informação importante em se tratando das velocidades das etapas elementares. Vamos pegar como exemplo uma situação que envolve uma rodovia, em que os carros podem transitar a uma velocidade razoavelmente elevada, porém, ao se deparar com uma situação desse tipo aqui, com uma interdição parcial da pista, os carros vão ter que se deslocar mais lentamente para que seja possível a passagem deles.
Então, se você estiver andando em um desses carros aqui, não importa a potência do motor, não importa o limite máximo de velocidade. A velocidade vai de fato ser limitada pelos carros que estão aqui na frente. Então, nós dizemos que esse processo aqui de limitação feita por esses carros corresponde a uma etapa determinante da velocidade. Em outras palavras, é a etapa mais lenta de velocidade que determina a velocidade das outras espécies. Quando nós voltamos aqui para a equação química, nós vamos identificar experimentalmente que essa primeira etapa é uma etapa lenta, enquanto a segunda é uma etapa rápida. Então, reparem que não importa o quão rápida essa segunda etapa seja. Se a etapa anterior for lenta, é essa etapa, que vai determinar a velocidade da reação. Então, nesse caso, o mecanismo da reação leva em conta, ou melhor, a velocidade da reação leva em conta o mecanismo envolvido na primeira etapa, que é a etapa mais lenta. E é por essa razão que aqui na lei de velocidade nós vamos identificar que a velocidade é proporcional à concentração de peróxido e também proporcional à concentração de iodeto. Novamente, reparem aqui que a ordem de reação aqui do peróxido é 1, é uma reação de primeira ordem em relação ao peróxido. Isso porque o outro peróxido envolvido aqui na etapa seguinte está relacionado com uma etapa mais rápida. Vejamos agora o exemplo da reação entre o dióxido de nitrogênio com monóxido de carbono, formando óxido nítrico e dióxido de carbono. Quando nós observamos a lei de velocidade dessa reação, nós percebemos que a sua velocidade depende da concentração de NO2 em uma reação de segunda ordem. E, como é fácil perceber, não há nessa lei de velocidade menção à concentração do CO, que é um dos reagentes. Por que razão ele está ausente? Nesse caso, nós dizemos que a reação é de ordem zero em relação ao CO, ou seja, ela não depende da concentração do CO. Isso porque, provavelmente, o CO está envolvido com uma etapa elementar que é muito rápida comparada com a etapa determinante de velocidade. Como nós já vimos, é uma etapa lenta. Vamos ver essas etapas passo a passo. Bem, a primeira etapa da reação consiste em duas moléculas de NO2 reagirem para formar um dímero, o tetróxido de nitrogênio. Já na segunda etapa, esse dímero reage com monóxido de carbono, formando o óxido nítrico, mais CO2 e mais NO2. Nós podemos, portanto, determinar a equação global se considerarmos que esse NO aqui está agindo como intermediário, porque veja, ele é consumido e logo em seguida volta a ser produzido, portanto pode ser cancelado. Da mesma forma, o dímero N2O4 é produzido e em seguida consumido. Fazendo os devidos cancelamentos, nós chegamos à equação global, que coincide com a equação química do processo. E se nós observarmos que, experimentalmente falando, essa primeira etapa é lenta e a segunda etapa é rápida, será essa primeira etapa a determinar a velocidade da reação. E como nós vimos, para uma etapa elementar, a lei de velocidade depende da concentração dos reagentes. Portanto, a equação é de segunda ordem em relação a NO2. Como essa é a etapa lenta, é ela que determina a velocidade da reação como um todo.